Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim, bora para mais uma review barra primeiras impressões sobre o Campfire Audio Atlas. Por que eu digo review barra primeiras impressões? Porque é o seguinte, esse fone eu comprei para um amigo na verdade e pedi para rapidamente fazer review. Eu passei poucos dias com ele e eu não julgaria certo falar que é só uma review completa, eu precisaria de mais uns 10 dias para elaborar uma review completa. Mas são primeiras impressões e são primeiras impressões bem elaboradas porque eu passei uns 4, 5 dias ouvindo o Atlas. Bom, a Campfire, para quem não conhece, é uma marca americana bastante interessante que produz in-ears bem reverentes, tanto em sonoridade quanto estética, cara. Se você olha a própria arte dos fones da marca no website e tudo mais, você vê que é um negócio bem diferente. Na minha opinião é brega pra caramba, mas mostra que a marca realmente tem uma ideologia tanto de som quanto de estética e eles seguem isso, o que eu consigo respeitar bastante. Fato é que os fones da Campfire possuem uma sonoridade bem distinta e bem diferente, principalmente se comparado aos fones chineses que soam cada vez mais iguais, para o bem ou para o mal. Porém, existe uma dualidade muito grande nesse sentido. O fato dos fones soarem tão diferentes, cara, você percebe realmente que é uma escola completamente diferente da chinesa de fazer som. Traz várias anomalias para o som, alguns fones soam bem esquisitos, bem característicos, muito, mas muito bons para algumas ocasiões, péssimos para outras ocasiões. Já avaliei o Andromeda, que até hoje é o meu in-ear favorito, quando você pega preço, conforto e sonoridade, tudo junto, o Campfire Audio Andromeda até hoje foi o in-ear que eu mais gostei. Avaliei também o Solaris, simplesmente um dos in-ears mais detalhados e técnicos que eu já pude testar, realmente um fone incrível, mas que peca muito em conforto e construção. E agora, hoje, vamos avaliar o Atlas, que sofre de vários problemas em construção, assim como o Solaris. E eu quero começar com construção, porque geralmente é por onde eu começo, né? Bom, vamos por partes. O Atlas é um fone levemente antigo. Para mundo Hi-Fi, principalmente de in-ear, ele é jurássico, ele é de 2018. Sim, um fone de 2018 é jurássico. O Andromeda, que é de 2016/2017, é um Matusalém, né? O Atlas veio após o Andromeda fez um sucesso absurdo e faz até hoje, e veio com uma price tag menor, ele custa menos que o Andromeda e ele é categorizado pela Campfire como um fone inferior ao Andromeda, custando seus $800 no lançamento. O Atlas foi descontinuado pela Campfire, enquanto o Andromeda foi reciclado diversas vezes e já está na versão Esmeralda 2022, teve a versão 2020, 2022, porque o Andromeda realmente vingou. O Solaris foi outro fone da marca que vingou, já está na sua versão 2020, provavelmente teremos outras versões no futuro, mas eu consigo entender o porquê que o Atlas foi descontinuado. Vamos lá, $800, lançado em 2018, um driver dinâmico por lado e só. Existem vários problemas de construção no Atlas. Consigo respeitar muito o som do Atlas, a gente vai chegar lá, mas a construção para mim é ridícula para um fone de $800, lançado em 2018. Bom, eu entendo porque a Campfire descontinuou e, na minha opinião, o principal problema do Atlas está no formato das suas shells, então não faz sentido você alterar o fone. Se os problemas fossem de unboxing, cabo, sonoridade, tudo isso você consegue mudar, modificar, modernizar conforme o mercado, alterar preços e lançar um Atlas 2, um Atlas 2022. Porém, o formato do Atlas não é bom e a Campfire obviamente percebeu isso através de diversos feedbacks e descontinuou o fone. Eu tive muitos problemas de fit com o Atlas. O Atlas é um fone bullet, ou seja, aquele fone que vai reto na sua orelha, estilo os fones mais antigos em ears. Porém, ele sofre de vários problemas. Primeiro que ele é muito grande e pesado. Até aí você até consegue contornar, dando a volta por cima da orelha e conectando. Mas ele sofre de outros problemas. Principal problema que eu senti imediatamente, driver flex. Driver flex é um fenômeno que acontece com drivers dinâmicos. Quando você empurra ele na sua orelha, você consegue ouvir o driver flexionando, daí vem o nome driver flex, e ouvir um barulho
tipo isso aqui, de vácuo sendo feito no seu ouvido do driver, dilatando e voltando à sua forma original. Cara, se vocês já tiveram fone com driver flex, é bem chato, tá? Você fica ajustando ele na orelha, ele fica igual um desentupidor de pia fazendo assim, e eu senti isso imediatamente com o Atlas. É um problema sério, principalmente para um in-ear de $800, eu já acho esse problema inaceitável no in-ear de $100, quem dirá num de 800. Outro fone que eu tive que sofria de driver flex foi o Unique Melody 3DT, que usa 3 drivers dinâmicos, eu acho, e ele fazia bastante driver flex. Então aqui a gente já tem um problema bizarro, bizonho, escroto para um fone de $800. A Campfire é uma marca high-end que faz seus drivers em casa e isso não deveria ocorrer. Bom, eu consigo contornar o driver flex, é uma porcaria quando você bota na orelha, tem que ficar ajustando, mas após ajustado você consegue seguir a vida. O problema é que o ajuste é bem difícil, ele é pesado, ele é grande, desconfortável, conforme eu disse, e eu tive muita, mas muita dificuldade de achar ponteiras que funcionassem bem pro Atlas. Cara, das 40, 50 pares de ponteiras que eu tenho aqui, Spin Fit não deu, as chips da TRN não deram, chips da KZ não deram. Cara, eu consegui com chips de espuma, consegui com as chips do Samsung Earbuds, o que vem no Galaxy S10 e só. O que acontecia? Quando eu colocava outras chips, eu tinha uma obstrução do canal auditivo e o som simplesmente não chegava no lado direito. Então eu ficava com o lado direito mudo, mas eu percebia que se eu mexesse levemente o som vinha. Então estava rolando uma obstrução porque ele entra reto no seu ouvido e não fazendo a curva do seu canal auditivo assim como os fones semi-custom. É um problema que pode ser exclusivo meu. Eu tenho dificuldade com o conforto de vários in-ears porque meu canal auditivo não é muito normal. Porém, vocês notam que é um problema que existe e existe no meu ouvido direito, no esquerdo não. Então, com as chips que eu consegui um fit, ainda assim ficou desconfortável. Eu tive problemas de driver flex, de fit, de achar ponteira, obstrução de som. Depois de conseguir tudo isso, um selo legal, funcionar o fone, eu consegui avaliar ele por algumas horas. Bom, a construção é medíocre, como eu disse, essa unidade não veio com caixa nem nada, eu não posso falar sobre o unboxing, mas o cabo é estilo de um KZ de R$30. Tive vários problemas de conforto, eu imagino que pessoas, como o caso do Luciano, que comprou esse fone, que tem uma orelha mais universal, onde, cara, eu boto um cone de trânsito no ouvido e encaixa, não vão ter esse problema, mas pessoas com um ouvido delicado, canal auditivo delicado como o meu, vão ter problema. Dito isso, após conseguir um fit, um selo, como é o som do Atlas, eu disse no começo da review que eu consigo respeitar o som do Atlas, consigo, principalmente pela idade dele, quanto às características sonoras irreverentes que o Atlas tem, cara. O Atlas é um fone diferente de tudo que eu já ouvi e isso eu consigo respeitar muito, cara. Por favor, a gente precisa de coisa diferente no mercado. Ninguém aguenta mais fone Harman todo dia. Eu peguei o 7Hz Sonos que lançou agora, botei no ouvido e fiquei tipo, porra, cara, parece que eu já ouvi esse fone 15 vezes em outros modelos. É a mesma sonoridade. O Atlas tem uma sonoridade completamente diferente de tudo que eu já ouvi. Vai de você gostar ou não, mas ele tem boas capacidades técnicas. Seguinte, o Atlas atualmente custa R$ 1.700 no AliExpress usado. Por esse preço eu acho que ele tá caro. Não vai ser para qualquer pessoa, vale a pena para algumas, eu vou comentar aqui as pessoas que eu recomendo, mas por R$ 1.700 eu ainda acho que ele tá caro. Se ele fosse uns R$ 1.000, mesmo com esses problemas de conforto, eu recomendaria ele. A Campfire lançou por $800, mais de R$ 4.000. Eu não vou comparar com nenhum fone de R$4.000, cara, porque qualquer fone de R$4.000 vai destruir o Atlas em som. Dito isso, como é a sonoridade geral do Atlas? O Atlas impressiona muito na sua região grave, ele é um canhão de graves, ele lembra o Andromeda em diversos aspectos interessantes, que são, ele tem um palco amplo, gigantesco para um fone in-ear, assim como o Andromeda, é menor que o Andromeda, é menor que o Solaris, mas ainda assim é um palco muito grande e me parece que já é uma marca registrada da Campfire ter palcos grandes, tá? Tem um Pinagain recuado, vocais recuados,
assim como o Andromeda, só que são mais recuados e relaxados ainda. E aqui para mim passa do ponto, a gente vai chegar lá no resultado desse Pinagain, desses vocais mega recuados. Tem um foco muito grande em médio grave, estende bem para os subs, mas o foco é em médio grave, o que é interessante porque você pega todos quase os in-ears chineses, atualmente possuem subgrave elevado, o tal do shelf, e decaimento no médio. Esse cara é o oposto, ele tem o sub normal e sobe no médio. Então é uma sonoridade muito diferente. Os agudos são vivos, tem um splash, bastante detalhamento, separação boa, porém existem zonas que são apagadas, então o compilado de todas essas características é uma sonoridade diferente de tudo que eu já ouvi. Primeira vez que eu ouvi, me lembrou um Andromeda com mais grave ainda e mais calmo ainda nos vocais, coisa que eu realmente não quero, porque o Andromeda já está de bom grado nesse sentido. Ele soa um fone maçudo, um fone pesado, um fone realmente muito corpo. Aquela corpulência nos médio graves e médios deixam ele com um som mega inchado. É interessante que geralmente essa sonoridade é muito embolada. Você fica... parece que você está embaixo de um aquário. Porém, o Atlas já é um fone refinado e moderadamente high-end, né? Era high-end ali em 2018, mid/high-end, e hoje em dia ele mantém as pontas ainda. Mas sim, ele embola, ele fica pesado, tem uma ótima textura e definição para a quantidade absurda de médio, grave e médio que ele tem, mas ainda assim existem artefatos que ocorrem no som. Então nisso você já pega uma assinatura completamente diferente de tudo que tem no mercado chinês atualmente, na minha opinião, cara. Tudo não, porque eu não ouvi tudo, né? Mas de tudo que está sendo lançado fazendo sucesso. Você tem aquele som corpulento com médios muito cheios, espessos, com muita textura, diferente dos médios Harman, que são finos, com vozes bem coladas. Cara, o grave desse fone é sensacional. Aqui eu já digo, esse fone é para quem? Para quem quer um som diferente, para quem vai conseguir tolerar o fit. O cara que fala, pô, qualquer coisa que eu boto na minha orelha fica, que eu boto um pinhão, né? Um pinhão, eu tô fazendo um entreveiro em casa, eu boto um pinhão aqui dentro, fica bom. Esse fone vai ficar bom. E você é basshead. Se você tem essas três características, cara, o Atlas vale a pena apesar dos pesares, tá? Porque o grave dele é um grave, como é que eu posso descrever? É poderoso, cara. É um grave... Eu tinha lido uma review há muito tempo do Atlas, que eu tinha curiosidade de testar ele, e o termo que o cara usou foi thunderous, que é tipo trovejante. E realmente, cara, é um grave que quando bate, cara, tem uma dinâmica absurda, um preenchimento absurdo. Ele tem o grave muito elevado, ok, mas além do grave elevado, ele tem uma dinâmica muito alta, aquela textura do driver dinâmico. Cara, é um show à parte. Para você ouvir um hip hop, um trap, apesar do conforto, apesar de todos os pesares, quando vinha esse grave, realmente eu falava, porra, Campfire fez um negócio diferenciado aqui. Os médios são onde mora o maior problema. Eles puxam muito do inchaço dos médios graves e muito recuo do Pinagain. Então são médios com vocais apagados, ele soa um fone apagado nos vocais. Você vai ouvir um vídeo, algo assim, ele soa... Como é que eu posso dizer? Realmente apagado, meio que esse sentido aqui, sabe? Quando a voz fica assim, boxe. Vozes recuadas, abafadas, o grave sobrepõe. E isso vem da região médio grave muito elevada e Pinagain recuado. É o que você recebe, né? O Andromeda mede isso muito bem e tem um equilíbrio muito mais saudável, na minha opinião. Os agudos são bons. Tá? Tem uma elevação, tem um brilho, trazem energia que precisa, porque esses médio agudos são muito recuados, mas ainda assim o fone soa escuro para os meus ouvidos por conta da falta de médio agudos. Detalhamento é bom, separação é boa, eu diria que compete com os fones de R$1.000 chineses hoje em dia. Você pega um Kato, pô, um detalhamento nível do Kato, o palco é um pouco maior, as vozes não são tão detalhadas, mas daí os agudos são. Então ele briga, eu diria, com fones de R$800 a R$1.200 chineses. O que não é muito elogio, considerando que ele custa $800, custava, né, que é descontinuado, e na China você vai pagar 1.700. Eu recomendo o Atlas. Cara, 90% de vocês que assistiram essa review não comprem o Atlas. Problemas de conforto, driver flex, construção ruim,
muito grave, vocais não naturais, detalhamento medíocre para a faixa de preço dele mesmo por R$700. O que mais? Basicamente isso. Porém, você que, como eu disse, consegue colocar qualquer coisa no ouvido, você que procura um fone com graves, com uma dinâmica que você não vai encontrar em fone nenhum. Eu não ouvi nenhum in-ear que tem um dinamismo tão alto no médio grave e graves tão interessantes. E você, principalmente, que é basshead e tá procurando um som diferente, cara, você já tem seus 10 fones, tem dinheiro para gastar, não aguenta mais ouvir a mesma sonoridade. Velho, pula no Atlas que você vai ter uma experiência diferente, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, deixem a curtida, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam, obviamente, se não são inscritos, deem uma olhada. Eu vou deixar aí na descrição o link do Telegram, onde eu coloco os fones à venda, fones usados, fones que eu encontro em promoção. Vai beneficiar vocês, vai me beneficiar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!